Hoje no Cartório Contemporâneo, distribuição, ITBI, Lei 6.015 de 73. Saiba mais sobre os cartórios de registro de imóveis. A doutora Marili Maria Monteiro, substituta do primeiro ofício do Registro de Distribuição, especialista em Direito Notarial e Registral pela Universidade Estácio de Sá, em convênio com a EMERGE, Escola de Magistratura do Rio de Janeiro, e pela Faculdade Metropolitana de Maringá, Unifama, conversou conosco sobre o cartório de distribuição. Você conhece? Confira. Olá, doutora Marili, seja bem-vinda ao Cartório Contemporâneo. Tudo bem com a senhora? Tudo bem, Duda, obrigada pelo convite. Doutora Marili, qual a função de um ofício de registro de distribuição? Duda, os ofícios de registro de distribuição estão mencionados no inciso 7º do artigo 5º da Lei Federal 8935. Não há, infelizmente, na minha opinião, na verdade não houve uma uniformidade na instalação desses serviços que tem natureza extrajudicial, por isso estão na 8935, que é a Lei de Notários e Registradores. A instalação não foi uniforme no Brasil todo. Eu sou do Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro, esses ofícios nascem no início do século XX, já como serviços auxiliares. E como você me perguntou, qual a atribuição? No Rio de Janeiro, há o registro da distribuição de ações judiciais, todas as competências, ações cíveis, criminais, falência, família, enfim. Tudo que é distribuído, as ações distribuídas na comarca da capital são registradas por serviços extrajudiciais, né? No interior do estado do Rio, já são oficializados, não é como, eles não nasceram como na capital, como serviços delegados, serviços auxiliares, daí uma enorme divergência, né, nessa resposta, mas a atribuição deles é registrar a distribuição de ações judiciais, de atos notariais, de habilitações de casamento, de protestos. Então, por exemplo, no Rio de Janeiro, nós temos primeiro, segundo, terceiro e quarto ofícios do registro de distribuição que registram ações judiciais e terceiro e quarto também habilitações de casamento. Todas as habilitações de casamento que vão para os registros civis de pessoas naturais são também registradas no terceiro e no quarto. O quinto e o sexto ofícios na capital também do Rio de Janeiro registram todos os atos notariais que os tabeliães de notas fazem. Testamentos, escrituras, procurações, por exemplo. O sétimo ofício do registro de distribuição também, tendo como referência o meu estado, né? Na verdade a minha cidade, a minha comarca, que é a da capital do Rio de Janeiro. O sétimo, registram os títulos distribuídos para protesto. Oitavo, registra tudo que vai para RTD, Registro de Títulos e Documentos. O nono, registra todas as execuções fiscais e as ações cujo interesse é do Estado ou do município, né? A gente chama os executivos fiscais, são os registros que emitem as certidões fazendárias e fiscais. Então, Duda, apesar de ficar para o leigo que está estudando sob uma ótica federal, essa rotina carioca, por exemplo, em São Paulo, se você quer tirar uma ação de feitos distribuídos, de ações ajuizadas, você vai diretamente no Tribunal de Justiça, né? É claro que na comarca da capital do Rio de Janeiro,
esses serviços, porque são delegados, evidentemente eles fazem um trabalho muito mais qualificado tecnicamente, né? Não é simplesmente distribuiu, registrou. Não, eles têm todo o interesse de manter um banco de dados seguro, as informações atualizadas, né? Então, no Rio de Janeiro, por exemplo, se você quer saber se alguém tem um testamento, aonde alguém fez uma escritura, você não precisa ir em cada cartório de notas da capital. Você pode ir no 5º e no 6º, registros de distribuição, que lá estarão todos os registros dos atos notariais na comarca da capital. Então, se eu quero saber, por exemplo, se você quer saber, por exemplo, se seu pai fez um testamento, você vai tirar uma certidão do 5º e do 6º ofício de redistribuição. Se você quer saber se há uma dívida de tributo ou uma execução fiscal na comarca da capital, você vai no 9º ofício do registro de distribuição. Você não precisa ir em cada vara de fazenda pública, de competência da fazenda pública, para procurar, né? Os ofícios de registro de distribuição, na verdade, funcionam como, na comarca da capital, com certeza, e deveriam funcionar no Brasil todo como centralizadores das informações das outras atribuições, né? Na verdade, eu costumo dizer que se o CNJ quisesse realmente ter um controle ou uma melhor ascendência sobre os 27 estados, ele teria hoje em dia, por causa da tecnologia, né, não precisa, como é na comarca da capital, são 9, Niterói tem 3 ou 4, enfim. Ele teria um ofício do registro de distribuição em cada estado, que registraria os atos das demais atribuições. E esse seria o centralizador. O CNJ foi fiscalizar o estado do, sei lá, Paraná, através do TJ. Ele pode confirmar todas as informações das atribuições extrajudiciais através do ofício de registro de distribuição. Mas isso é apenas um sonho meu, não funciona assim ainda. No Rio de Janeiro funciona, na comarca da capital funciona. E por isso mesmo, por ser apenas aqui, né, somos muito atacados. E qual a finalidade das certidões emitidas pelo registro de distribuição? Como emitir e qual a validade? Então, são as famosas certidões que o leigo chama de nada consta, né? Então, eu quero contratar você e quero saber se você tem idoneidade civil e criminal. Eu vou, se for aqui na capital, na central de certidões, ou vou através do site do e-cartório, enfim, vou pedir uma certidão do seu nome civil, né? Eu quero, deve ser Eduardo o seu nome. Sim. Então, eu vou lá, olha, eu quero a certidão de Eduardo e o seu sobrenome com o seu CPF. Se eu não souber o seu CPF, eu peço do seu nome, é uma certidão nominal. Aí, quem está requerendo? Eu tenho que dizer Marili Maria Monteiro. E qual é a finalidade? Eu quero um contrato de trabalho, informação pessoal. E aí, por isso é registro público, né? É a publicidade formal. Qualquer pessoa, né, posso ter acesso à sua vida civil, criminal, para te contratar, para comprar um imóvel de você, para vender, enfim, qualquer negócio jurídico que eu queira fazer. E aí você pede essa certidão para saber o que existe contra você. Se existe alguma ação contra você, em face de você, né? Se você responde a alguma ação, civil ou criminal ou de qualquer outra competência, né? E aí eu tenho uma informação pública, né? Com a fé pública de uma certidão emitida por um oficial titular de registro, né? Essa é a finalidade.
Você passou num concurso público. Todas as instituições normalmente pedem as certidões dos candidatos aprovados. Para quê? Para saber, isso é segurança jurídica, para saber se aquele candidato pode ser contratado, pode ser, né, empossado. Se eu quero comprar um imóvel, eu preciso saber se você tem solvabilidade para me vender esse imóvel, se você não tem dívidas pelas quais o seu patrimônio possa vir a responder. Então, eu tiro as suas certidões para comprar o seu imóvel. A finalidade é sempre a segurança jurídica, mas a pessoa que está requerendo a certidão, ela declara, porque a finalidade é um dos requisitos componentes da certidão. É uma informação importante na certidão. Eu quero para escritura pública, né? Eu quero para saber se tem ações possessórias, né? Então, você vai pedir a certidão, vai declarar a finalidade, informação pessoal, escritura, contrato de trabalho, contrato de locação, financiamento, né? E a validade da certidão? Eu costumo dizer que certidão não tem propriamente validade, ela tem atualidade. Por que eu digo isso? Porque uma certidão emitida hoje, ela é um retrato para trás, ela é um retrato do passado. E o passado não muda, né? Dizem que o Brasil é um país tão surreal que até o passado muda, mas não na certidão. Então, ela não vai mudar. Então, ela não perde a validade. O que ela perde é a atualidade. Quanto mais atual é a certidão, mais fidedigno é aquele retrato do seu histórico civil ou criminal, né? Então, se eu vou fazer um negócio jurídico com você, eu quero que você me apresente uma certidão bem atual. Se você me apresentar uma certidão de 6, 8 meses, 1 ano atrás, pode já haver coisas contra você, né? Então, quanto mais atual, melhor. E por qual motivo os ofícios do registro de distribuição da cidade do Rio de Janeiro são privatizados? Pois é, eles já nasceram na comarca da capital como serviços auxiliares. Pessoas que trabalhavam no Tribunal de Justiça, que à época eram funcionários do Tribunal de Justiça, escolheram essas atribuições e passaram a ser titulares desses ofícios de registro. A partir de 94, com a 8935, começaram os concursos públicos. E aí, por exemplo, na comarca da capital, o terceiro ofício do registro de distribuição da capital e o primeiro de Niterói, o segundo ofício de registro de distribuição de Niterói também, todos foram oferecidos em concurso no final dos anos 90 e foram providos através de concurso público. Então, na capital e em Niterói, eles nasceram como serviços auxiliares e passaram a ter se subsumir aos serviços à lei dos serviços extrajudiciais, né? Como natureza jurídica, né? Isso é confuso, Duda, porque por volta de 2009, houve uma decisão do CNJ dizendo que os ofícios do registro de distribuição para as ações judiciais não deveriam ser delegados através de concurso público, né? Mas na comarca da capital sempre foram. Então, há titulares que estão há mais de 40 anos na titularidade sob forma de serviço privatizado. E no interior do estado do Rio de Janeiro não foi assim, né? Eles sempre ficaram como serviços de distribuição. Da mesma forma que o advogado, antes dos processos eletrônicos, ia lá distribuir a ação, eles distribuíam a ação e lá mesmo registravam. É como é em São Paulo, por exemplo.
Doutora Marili, por que pedem tantas certidões quando é aprovado em um concurso público? Exatamente por isso, porque pela segurança jurídica, para saber da idoneidade desses candidatos que foram aprovados, né? Se respondem à ação penal, se são devedores contumazes, enfim, para saber da idoneidade da vida civil e criminal da pessoa. E o que é certidão negativa ou nada consta? São essas certidões que certificam o que existe contra alguém. Por isso que o ideal é que ela seja sempre negativa ou nada consta. Se eu peço certidão Maria Antônia de Souza e sai lá, nada consta contra Maria Antônia de Souza, CPF tal, a gente já sabe que não tem ação contra ela. Mas consta a ação X, Y, né? A certidão positiva é aquela que certifica que consta uma ação contra aquela pessoa. Os registros de distribuição possuem especificações, competências específicas? Como funciona? Sim, atribuições específicas. Na comarca da capital, como eu te falei, o primeiro, segundo, terceiro e quarto têm atribuições semelhantes. Por quê? Porque quando foram criadas as varas de órfãos, por uma questão de divisão de trabalho, primeiro e segundo ofícios do redistribuição passariam a registrar as varas especializadas em matéria orfanológica da capital, terceiro e quarto as habilitações de casamento. E os quatro registram tudo que é distribuído na comarca da capital, todas as ações distribuídas na comarca da capital. Quinto e sexto registram tudo que é feito pelos tabeliães de notas, escrituras, testamentos, procurações, escrituras declaratórias, inventários, divórcios feitos extrajudicialmente, né? O sétimo distribui os títulos distribuídos para protesto, oitavo o que se registra em RTD e nono as execuções fiscais, município e estado. Então existem especificidades, sim. O primeiro ofício do registro de distribuição de Niterói registra todas as ações distribuídas na comarca de Niterói, mais os executivos fiscais. O segundo registra todos os atos notariais feitos, né, lavrados em Niterói, mais as habilitações de casamento. Então, capital do Rio de Janeiro e Niterói e Campos têm essa particularidade porque são privados, são serviços delegados. O restante do estado do Rio de Janeiro são oficializados. É como acontece em alguns estados da federação. Na verdade, os ofícios de redistribuição, como é na capital do Rio de Janeiro, existe aqui no Paraná, Goiás ainda exceto no Distrito Federal, por causa de uma decisão do CNJ, Maranhão não, Mato Grosso, o interior ainda é privatizado, a capital já está oficializado. E por que no estado do Rio de Janeiro as distribuições são descentralizadas, realizadas por suas comarcas? Olha, isso é uma questão de organização judiciária do estado, né, que é uma competência estadual. Se você vai distribuir uma ação na comarca de Duque de Caxias, por exemplo, isso vai ser registrado na comarca. Mas isso é assim em todo o Brasil, né? As competências territoriais são por comarcas, né? A diferença é que na capital você pode pedir as certidões num serviço delegado e no interior você tem que pedir no próprio Tribunal de Justiça. Há diferença entre distribuidores oficializados e distribuidores extrajudiciais? Sim, na verdade, distribuidores são os serviços que efetivamente distribuem as ações. E eu estou me referindo a essa terminologia porque a época que eram ações, as distribuições eram físicas, você fazia a petição inicial e ia num serviço de distribuição para distribuir, para ver em que vara vai cair, né, a distribuição. Hoje isso é eletrônico, mas esses são os serviços de distribuição que distribuem.
A diferença dos extrajudiciais, quando você perguntou o distribuidor extrajudicial, é que o distribuidor extrajudicial não é distribuição, não é distribuidor. Ele só registra a distribuição que o serviço de distribuição fez, né? Ele é, na verdade, um registrador. Certidão emitida por estes cartórios devem ser preenchidas necessariamente por quais requisitos? Não tem requisito para a certidão. Tem que ter o nome da pessoa a qual se refere, né, a qualificação. Quem pede a certidão tem que declarar a finalidade da certidão. São requisitos que são inerentes a... Enfim, no Rio de Janeiro, claro, os requisitos estão no Código de Normas, né? Mas, basicamente é isso, é o nome da pessoa a que se refere, a qualificação, as ações a que se referem àquela pessoa, se houver, finalidade. E por que a segurança jurídica está diretamente relacionada à apresentação das certidões emitidas pelos registros de distribuição nos atos de aquisição imobiliária, por exemplo? Por que é que nos negócios jurídicos onerosos há necessidade de certidão? Exatamente para comprovar a rigidez do negócio jurídico, para garantir a rigidez do negócio jurídico e para comprovar a solvabilidade de quem está vendendo, né? Quando você tem uma certidão negativa, um nada consta do vendedor, você sabe que o patrimônio daquele vendedor que você está comprando não está sendo ameaçado por uma possível dívida dessa pessoa, desse vendedor. Eu queria que a senhora falasse um pouco sobre a concentração de matrícula e a mudança da Lei 7.433 de 1985, que faculta as emissões das certidões de feitos judiciais nas lavraturas das escrituras públicas. Então, Duda, o princípio da concentração na matrícula é um princípio histórico, né, na área registral. E alguns doutrinadores entendem que concentrar na matrícula não é concentrar as coisas que dizem respeito ao bem. O princípio da concentração na matrícula é essa individualização, essa identificação do bem imóvel através da sua matrícula. E ali você concentra todas as informações que dizem respeito ao bem, à coisa, ao objeto do direito. Alguns dos doutrinadores passaram a pensar que ali também se poderia concentrar as informações dos sujeitos dos direitos, ou seja, dos titulares daqueles bens, né? E isso fica muito confuso. Imagina que na matrícula de um bem você vai colocar todas as ações que digam respeito ao titular, ao sujeito daquele direito real, ao titular daquele bem. E aí, quando esse bem é vendido, né, entra um outro titular, você vai concentrar todas as informações daquele outro titular, ou seja, as matrículas se tornariam, né, imensas e confusas, né? Então, na verdade, na minha opinião, é uma confusão conceitual. Mas, de qualquer forma, a Lei 13.097 mudou a 7.433, dizendo que que não haveria mais a obrigatoriedade de, para realizar um negócio jurídico, apresentar as certidões pessoais dos contratantes, né? Então, corre-se o risco. Eu, por exemplo, não faria, nem aconselharia ninguém a realizar um negócio jurídico sem tirar as certidões pessoais dos vendedores, por exemplo, numa compra e venda, né? Mas, hoje,
Se quiser fazer isso, o tabelião vai declarar que o comprador é ciente, abriu mão dessa informação e tal, e o que se diz é que o que não está na matrícula não pode ter efeito sobre aquele negócio jurídico. Se você tirou a R$11 e não tem nada ali comprometendo aquele bem, você pode comprar independentemente do vendedor estar sofrendo uma ação ou não. Como a senhora avalia a iniciativa da CNR em criar o cartório contemporâneo na TV Justiça? Bom, Duda, eu sou suspeitíssima para falar da CNR porque eu sou uma admiradora desde sempre do trabalho do Rogério Bacillari e da Fernanda. Eles têm uma atuação brilhante, né, na atuação dos serviços judiciais no Brasil, na eficiência dos serviços judiciais no Brasil, como deve ser, né? Então, não há o que dizer. Doutora Marili, muito obrigado pela sua participação. Seja sempre bem-vinda ao Cartório Contemporâneo. Eu é que agradeço. É uma honra. Obrigada, Duda. Obrigado. Juan Pablo Correia, registrador de imóveis da 2ª Circunscrição de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, mestre em Responsabilidade Civil pela Universidade de Girona, conversou conosco sobre o registro de imóveis e cartilha de regime de remuneração dos cartórios. Olá, doutor Juan Pablo, seja bem-vindo ao Cartório Contemporâneo. Tudo bem com o senhor? Muito bem, Eduardo. Muito obrigado pelo convite. Grande prazer de estar com vocês. Doutor Juan, os 178 anos do registro de imóveis apontam a importância dessa atividade para o país. Como o senhor avalia essa trajetória? Eu diria que são 178 anos de sucesso. O registro de imóveis contribuindo com a segurança jurídica dos negócios imobiliários, com o poder público e a sociedade. Se lembrarmos da origem do registro de imóveis, ela foi data de 1843, com a Lei Orçamentária 317, que buscava autorizar o registro das hipotecas como garantia a financiamentos que se destinavam ao desenvolvimento da economia. Logo depois veio o registro do vigário, que era o registro das posses, e o sistema foi se aperfeiçoando até chegar aos dias de hoje, onde nós temos um dos melhores sistemas registrais do mundo, com baixíssimo número de litígios. Temos contribuído, o registro de imóveis tem contribuído com o poder público, não é? Fiscalização de tributos, tanto no âmbito municipal, estadual, na União, combate à corrupção, uma série de atos gratuitos que beneficiam a sociedade. Então, eu creio que o registro de imóveis do Brasil, nesses 178 anos, está de parabéns. Os serviços eletrônicos e atividades digitais já são realidade nos cartórios brasileiros. Como o senhor avalia os serviços prestados pelos registros de imóveis? Eduardo, é muito interessante essa sua pergunta. Se pensarmos também da Lei 6.015 de 73, que é a Lei de Registros Públicos, naquela época se trabalhava com aqueles livrões, caneta, escrito à mão mesmo, não é? Avançamos para uma máquina de escrever, depois surgiram os primeiros sistemas de informática, internet, centrais registrais, e hoje avançamos para o tal do SAEC, que é o Serviço de Atendimento Eletrônico Compartilhado. Através desse sistema, o registro de imóveis do Brasil está interligado e consegue oferecer à população e ao poder público uma série de serviços: protocolo de documentos, certidões, buscas, registros de indisponibilidades, notificações, todos os serviços feitos via eletrônica, sem a necessidade do trâmite do papel, do físico, e sem a necessidade da população, às vezes, se deslocar até o cartório. Então, acredito que avançamos muito nesse sentido e pretendemos continuar avançando. E quais seriam os principais desafios para os próximos anos? Então, hoje em dia se fala muito da inteligência artificial, se fala da chamada blockchain, são todas novas tecnologias que o registro de imóveis precisa absorver. Nós temos hoje a ONR, né, o Operador Nacional de Registro, que tem a função exatamente de estudar e desenvolver
essa integração do registro de imóveis com as novas tecnologias. Acreditamos que nos próximos anos iremos avançar bastante com um registro inteligente, com um registro estruturado, capaz de fornecer uma série de informações à sociedade. Então, esses são os nossos desafios que a gente tem certeza que nós vamos superar. Doutor Juan, na avaliação do senhor, o funcionamento dos cartórios tem contribuído para o desenvolvimento da regularização fundiária no Brasil? É interessante que a gente fale em funcionamento dos cartórios, não só no âmbito da regularização fundiária, mas se verificarmos a estrutura jurídica como os cartórios funcionam hoje, eles são serviços privatizados. Isso quer dizer que nós atuamos com os nossos recursos, não recebemos verbas do poder público e temos atuado fortemente na desburocratização e na desjudicialização. Isso quer dizer, são facilidades que os cartórios trazem para a população. Por exemplo, o registro de imóveis, como você disse, nós temos a regularização fundiária, que é trazer os imóveis da irregularidade para o mercado formal, o que possibilita com que eles movimentem a economia, com que eles possam receber investimentos. Mas não só isso, nós temos, por exemplo, o uso capião extrajudicial, que também dinamiza muito essa regularização desses imóveis. Nós temos as notificações extrajudiciais, via registro de imóveis. Esse é um caso, inclusive, muito importante ser mencionado, não é? Quando o imóvel é vendido de forma financiada, ele é registrado através do mecanismo chamado alienação fiduciária. E caso não haja o pagamento da dívida, esse imóvel é rapidamente retomado através do cartório de registro de imóveis. Isso permite com que o crédito imobiliário possa circular a um custo mais baixo e garante a construção civil no nosso país. Não só o registro de imóveis, ele tem atuado fortemente nesse campo, com tabelionato de notas, com os inventários, partilhas, divórcios, protesto, com a recuperação das dívidas. Então, os cartórios, o funcionamento dos cartórios via privada e através desse sistema de desburocratização tem sido muito positivo. Como o senhor avalia o mercado imobiliário brasileiro e qual a sua importância para a economia do país? Penso que, quando falamos do mercado imobiliário brasileiro, 2 pontos, pelo menos, podem ser tocados, não é? Um, em relação ao ponto jurídico, segurança jurídica com que o mercado imobiliário brasileiro atua. E, nesse ponto, novamente, o registro de imóveis tem sido uma peça fundamental, pois ele garante a segurança jurídica das transações imobiliárias e esse nosso sistema de registro das garantias é muito sólido. Inclusive, quando tivemos a crise do subprime em 2008, 2009 nos Estados Unidos, o Brasil passou ileso exatamente por esse sistema de garantias. Nós hoje nos encontramos plenamente dentro das normas prudenciais do Acordo de Basileia. Então, juridicamente falando, hoje estamos muito bem estruturados. Há um outro ponto do mercado imobiliário, não é? Que representa a questão econômica. Logicamente, a construção civil, o mercado imobiliário é uma das alavancas principais da economia do país. Neste exato momento, é um momento bastante crítico para todas as atividades econômicas, mas em relação à construção civil e mercado imobiliário, eu vou dar uma opinião pessoal, que é um momento bastante complicado. Temos um aumento substancial dos insumos, do material de construção, e, ao mesmo tempo, um aumento da taxa de juros. Isso tende a diminuir a aquisição dos imóveis. Então, é um momento que o mercado precisa de um ajuste e esperemos que, com a competência dos nossos empresários na área da construção civil do mercado imobiliário, isso possa ser superado. O senhor foi um dos responsáveis pela criação da cartilha de regime de remuneração dos cartórios. Pode nos falar sobre ela? Sim. A cartilha visa esclarecer a população, ao poder público, ao mercado brasileiro, de onde surgem os emolumentos dos cartórios. Por que o valor dos emolumentos dos cartórios, que muitas vezes se diz, o cartório é muito caro, é um absurdo. Primeiro ponto muito essencial que nós buscamos esclarecer na cartilha foi que os cartórios atuam através de um sistema privado, ou seja, o cartorário, o registrador, o notário, etc., faz um concurso público, é aprovado e, a partir de então, ele precisa montar a sua unidade. Para isso,
ele não conta com recursos do poder público, ele precisa fazer investimentos na ordem do prédio que loca, do sistema de informática, dos seus materiais, ele precisa garantir a folha de pagamento, tudo isso é por conta do cartorário. Tudo isso gera um custo, e é um custo que precisa ser revertido através dos emolumentos. Mas não são só esses custos que compõem os chamados emolumentos. Nós temos custos tributários, assim como todo cidadão, nós pagamos imposto de renda, ISSQN, há taxas acessórias que têm aumentado muito o valor dos nossos serviços, que não são relativamente intrínsecas a eles. Por exemplo, taxas destinadas a outros órgãos, que não o Poder Judiciário, que é o que nos fiscaliza, como o Ministério Público, o PGE, Defensoria Pública. Isso efetivamente tem inchado um pouco nossos custos e a gente vê isso com uma certa preocupação. Isso também está explicado na cartilha. Também compõe os nossos custos uma série de gratuidades e benefícios que são dados à população em alguns atos registrais, não é? Registro da regularização fundiária, como foi mencionado, é um ato gratuito. Os registros dentro do programa Casa Verde e Amarela, ou do Sistema Financeiro de Habilitação, ganham descontos de 50% a 75%. Tudo isso precisa ser computado na nossa atividade para que os custos sejam finalmente formados, não é? E é necessário que se diga também que esses custos, os nossos emolumentos, são fixados em leis estaduais, que guardam proporção também com algumas características de cada estado. Por exemplo, se nós formos pensar em São Paulo, capital, não vão acontecer registros de safra, por exemplo, dentro da capital de São Paulo. Nós não vamos ter uma fazenda produtiva dentro da capital de São Paulo. Por outro lado, no interior do Mato Grosso, numa cidade de Sorriso, produtora de soja, muito provavelmente nós não vamos ter uma incorporação imobiliária no meio de uma fazenda. Então, essas características socioeconômicas são levadas em consideração também ao fixar os emolumentos, os tipos de atos e seus valores. Então, foi isso que buscamos esclarecer na nossa cartilha. Como o senhor avalia a iniciativa da CNR em criar o cartório contemporâneo? Bom, primeiramente, parabéns pelo programa, né? É muito importante para poder informar a população, trazer conhecimento, o que são efetivamente os cartórios, como é que eles funcionam, o que está por detrás, às vezes, de alguns mitos, né? E nisso aí o cartório contemporâneo tem se desenvolvido muito bem. E, em especial, agradecimentos e parabenizar a CNR pelo trabalho que tem feito e o Dr. Rogério Barcelar, não é? Que ele é um ícone para a nossa classe e a gente sempre deve homenagens a ele. Dr. Juan Pablo, muito obrigado pela sua participação. Seja sempre bem-vindo ao Cartório Contemporâneo. Muito obrigado, Eduardo. Foi um grande prazer. O doutor Luiz Gustavo Leão Ribeiro, diretor da Confederação Nacional dos Notários e Registradores e ex-presidente da Associação dos Notários e Registradores do DF, a Noreg-DF, e titular do cartório do Primeiro Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal, está aqui conosco para conversar sobre o registro de imóveis. Pensando na história do cartório de registro de imóveis, como era antes da Lei 6.015 de 73 e quais as principais mudanças no texto? Duda, falar um pouquinho de história de registro, o nosso registro de imóveis ele nasceu na década de 1840 e nasceu com o registro das hipotecas, né? Então, curiosamente, antes de se registrar o imóvel, surgiu um sistema para se registrar a garantia que era dada através de um imóvel. E após essa lei de 1843, se eu não me engano, foram várias sucessões de leis, né? Criou-se o registro paroquial, por exemplo, o registro passou a ser feito nas paróquias, nas igrejas. Depois, se eu não me engano, na década de 1860, se instituiu finalmente o registro geral de imóveis, né? Onde todos os imóveis passariam a ser registrados. E já a primeira grande mudança importante para o nosso sistema é que a propriedade passou a ser constituída com o registro, né? E isso perdura até hoje. Isso é fundamental para a população entender que você adquire a propriedade imobiliária não quando você paga a escritura, ou quando você
assina um contrato de compra e venda, mas quando esse contrato, essa escritura é finalmente registrado, só aí que a propriedade é constituída. Então, a outra grande marco legal que tivemos foi o Código Civil de 1916, que regulamentou, de forma geral, os direitos reais, o próprio registro imobiliário. E isso perdurou até 1973, com a edição da Lei de Registros Públicos, que finalmente instituiu a matrícula. Até então, os registros eram feitos em livros. Nós de cartório chamamos de livrões, porque eles realmente eram livrões, eram coisas assim de quase 1 metro de tamanho, e pesados e de difícil manuseio. E a grande revolução é que a matrícula finalmente reuniu numa única folha, num único pedaço de papel, toda a vida jurídica daquele imóvel. Então, basta hoje você pegar a fotografia daquela matrícula que você vai saber todos os direitos, todos os proprietários, credores, ônus judiciais ou não, ou seja, qualquer direito relacionado a esse imóvel vai constar da matrícula. Essa foi a grande mudança que o sistema propiciou, que foi concentrar toda a informação num único, que a gente chama, num único fólio real, num único pedaço de papel na matrícula. E isso propiciou, facilitou muito, tivemos um ganho de publicidade da informação, facilitou o acesso da informação imobiliária para toda a população. Então, hoje é muito mais simples você visualizar. Antes, nos livros, você tinha um livro de hipoteca, um livro de transcrições, um livro que você fazia o registro de loteamento, por exemplo. Então, era seccionado por livros. Hoje, não, a informação é toda numa única fonte, que é a matrícula. O senhor, como oficial de registro de imóveis, poderia nos informar a competência e a importância do cartório de registro de imóveis? O cartório de registro de imóveis, como a gente falou brevemente, ele é o depositário da vida jurídica de um imóvel, né? Então, todas as informações, tudo que se relaciona a esse imóvel, seja uma execução de uma dívida, seja um direito de garantia, como uma hipoteca, uma alienação fiduciária, a propriedade em si, né? Então, toda a transmissão da propriedade, seja por causa-morte, inter-vivos, compra e venda, a promessa de compra e venda, tudo que se relaciona ao imóvel, ele é competência, ele tem que ser levado ao registro imobiliário, de forma a garantir que qualquer pessoa interessada naquele imóvel, com uma única fonte, uma única certidão, numa única consulta, consiga visualizar e ter a segurança jurídica de reunir todas as informações necessárias para uma transação ou para usar esse imóvel numa execução judicial, enfim, para qualquer utilidade. Então, o registro de imóveis, ele reúne essas informações e ele trata essas informações, né? Nem tudo que é levado ao registro de imóveis consegue aceder à matrícula, ao fólio real. Então, o registrador, ele é um filtro de legalidade. Quando chega uma escritura, essa escritura é analisada, o que nós chamamos de qualificação registral, ela passa pela análise do registrador imobiliário, que vai verificar se essa escritura ou qualquer contrato, qualquer título levado a registro, se cumpre os requisitos legais, se estão ali todos os requisitos necessários para que ela possa ter acesso ao registro, se o imposto está pago, por exemplo, se o imóvel está bem descrito, se não tem dúvida de qual é o imóvel, se quem está transmitindo o direito é a pessoa que consta da matrícula como a detentora daquele direito, para ver sempre a cadeia dominial. Então, a partir do momento que accedeu ao registro imobiliário, você tem a publicidade daqueles direitos e a segurança jurídica que aquele direito realmente ele é constituído de forma sólida, porque passou pelo crivo do registrador. Como o senhor avalia o mercado imobiliário brasileiro e a sua importância para a economia do país? Nós temos um mercado imobiliário sério, pujante, né, e bastante diversificado. Nós tivemos no passado episódios que ficaram nacionalmente conhecidos, aqui em Brasília principalmente, com o Casencol, por exemplo, que era, na época, a maior incorporadora do Brasil e acabou falindo, levando milhares e milhares de pessoas
que haviam adquirido seus imóveis a perder praticamente tudo. E isso, recentemente a gente não tem, né, notícias nesse sentido, então eu acho que um mercado que evoluiu, está mais sólido, com grandes empresas, consciente da necessidade do registro, da importância do registro. Hoje, aqui no Distrito Federal, por exemplo, temos uma parceria muito grande com as consultoras, com as entidades representativas da construção civil. Todas elas têm a perfeita consciência da importância do registro, a importância de se registrar um memorial de incorporação, a segurança que isso traz para ela, a incorporadora, para o consumidor. No caso em qual, por exemplo, as incorporações que não foram entregues, elas não estavam registradas. Né? Então, isso acabou criando toda uma bola de neve que prejudicou não só os consumidores, mas o próprio mercado. A partir do momento que você tem a maior de todas quebrando, você perde uma credibilidade do mercado, que quem compra um imóvel está trabalhando muito com segurança, né, é um investimento de conservador. Então, hoje nós temos um mercado, acho, bem mais sólido, bem sério, diversificado e uma importância fundamental para a nossa economia, porque quando você pensa na construção de um imóvel, ele mexe com uma cadeia de produção imensa, né? Você tá, desde os materiais de construção envolvidos, a própria construção, quem compra o imóvel acaba fazendo uma pequena reforma, vai mobiliar esse imóvel, então você já tem toda a cadeia de móveis e acessórios. Então, e toda essa cadeia gera muito emprego, é uma cadeia de muita utilização de mão de obra, né? Você não constrói um prédio com robôs, né? Pelo menos por enquanto não. Então, é uma cadeia fundamental para a nossa economia, para a geração de emprego no nosso país. Os serviços eletrônicos e atividades digitais já são realidades nos cartórios brasileiros. Como o senhor avalia esse serviço prestado pelo registro de imóveis? Hoje sim, já é uma realidade, já há algum tempo, né? E se podemos tirar alguma lição positiva ou algum fato positivo dessa pandemia que estamos superando, é que os serviços digitais eles passaram a ser mais utilizados, mais conhecidos pela população, porque num determinado período era o que tinha, quer dizer, não tivemos que cessar o atendimento presencial, então isso chamou mais atenção para a população, para os serviços digitais que já estavam disponíveis e estão sendo disponibilizados cada vez mais, né? Hoje, no registro de imóveis, nós temos a estrutura que foi criada pelo Conselho Nacional de Justiça, que são as centrais estaduais, né? Cada estado tem a sua central para prestar os serviços. E nós temos também, criada pelo Conselho Nacional de Justiça, o que é chamado de SREI, que é o Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis, que é organizado e mantido pelo ONR, o Operador Nacional do Sistema de Registro de Imóveis, e que vai integrar todas essas centrais e criar um sistema único que, através de um único acesso, uma única porta de entrada, a população poderá pesquisar, por exemplo, imóveis no Brasil inteiro, requerer certidões de qualquer cartório no Brasil inteiro. Então, estamos evoluindo, né? E quando se fala em serviços digitais, a evolução é constante e não para nunca. Mas hoje já temos uma gama de serviços bem interessante, praticamente aqui no Distrito Federal, por exemplo. Tudo que se faz no balcão do cartório, você pode fazer da sua casa eletronicamente. O funcionamento dos cartórios tem contribuído para a regularização fundiária no Brasil? Tem, seguramente que sim. Tivemos também recentemente, acho que na última década, uma evolução muito grande das leis de regularização fundiária. Hoje você tem, antes, por mais vontade que se tivesse, não tinha mecanismos, ferramentas jurídicas, legislativas que permitissem a regularização, porque se tratava a regularização como se fosse um loteamento novo, né? E se exigia da regularização os requisitos de um loteamento novo. Agora, imagina você exigir de algo que foi feito ocupado, como uma favela, por exemplo, que não tem área, espaço mínimo, não tem rua com espaçamento, você tem uma casa em cima da outra e que não é um prédio, é uma virada para uma rua e outra virada pela rua que passa, a ruela que passa atrás. Situações assim, completamente fora do ambiente planejado de um loteamento novo dentro das regras urbanísticas.
Então, hoje, isso foi superado, né? Nós tivemos, os cartórios tiveram uma participação efetiva junto ao governo, ao Congresso, para a elaboração dessas leis. E tem uma consciência grande dos registradores, das nossas associações de classe, de facilitar, de ajudar, de participar efetivamente do processo de regularização, não só ficar passivamente esperando que esse processo chegue ao cartório para ser registrado, mas efetivamente participar junto às associações de moradores, junto às prefeituras, para se alcançar esse objetivo da regularização. E hoje posso te dizer que precisa basicamente de vontade política para regularizar. As ferramentas, os instrumentos nós temos à nossa disposição. O que é o imposto sobre a transmissão de bens imóveis, como ele se dá e como ele é calculado? Nós temos imposto sobre transmissão, dois impostos basicamente. O ITBI, né, com o imposto sobre transmissão de bens imóveis, que é o mais comum, que é o imposto que se dá com a compra e venda, qualquer transmissão entre vivos. É o imposto municipal, cobrado pela prefeitura. Normalmente, a alíquota dele varia entre 2% e 3%. E as prefeituras fazem a cobrança normalmente no ato da assinatura do contrato, da escritura, e o registro imobiliário ele é obrigado a verificar o efetivo pagamento desse imposto para que o título, a compra e venda possa ser registrada. Temos decisão do Supremo recente que estabelece que esse imposto só pode ser cobrado após o registro imobiliário, porque, como eu disse antes, é o registro que transmite a propriedade, né? Esse é um imposto sobre a transmissão e o fato gerador dele ocorreria com o registro da propriedade, poderia ser cobrado após isso. Mas a maioria dos municípios ainda continua cobrando no contrato. E nós temos o outro imposto, que é o ITCD, que é o Imposto de Transmissão Causa Mortes ou por doação. Esse se dá no inventário por morte, né? Quando você recebe a herança, você tem que pagar esse imposto, se houver qualquer bem recebido em herança, mas principalmente os bens imóveis. E em caso de doação, né? Se um pai doa para um filho um imóvel, ele paga o ITCD. O ITCD já é de competência do Estado, não do município. É cobrado pelos estados e tem uma alíquota normalmente maior, varia entre 4% e 6%, às vezes mais progressivamente, dependendo do valor do bem. Dr. Luiz Gustavo, como o senhor avalia a iniciativa da CNR em criar o cartório contemporâneo na TV Justiça? Eu acho bem positivo e importante, porque, como eu disse, o sistema notarial de registro é fundamental para a população, presta um serviço fundamental. As pessoas precisam dele no seu dia a dia e muitas vezes não têm o conhecimento efetivo da atividade, dos serviços prestados, da importância dos serviços. E essa oportunidade de vir à TV para explicar, para debater, para conversar um pouco com a população sobre os serviços, eu acho que é de fundamental importância. Dr. Luiz Gustavo, muito obrigado pela sua participação. Volte sempre ao Cartório Contemporâneo. Eu que agradeço, obrigado, estou à disposição.